Bom, chegamos ao final da nossa jornada, né? Estamos aí a 50 minutos do fim dela, quem sabe encerramos um pouco antes. Eu queria convidar, então, o professor Staffan a retornar à mesa ao final dessa maratona, pedindo que aí cerca de 15 a 20 minutos possa reagir, comentar a tudo que ouviu. E também, depois da fala do professor Staffan, teremos aí um tempo, né, para outros que queiram contribuir, né? Queria convidar para compor a mesa aqui de encerramento também Maria Paula, nossa anfitriã, e quem se candidata para já estar aqui para intervenções de 3 minutos aí após a fala do Staffan, quem sabe pensando nas perspectivas mais diversas, né, como tem sido feita a divisão, um pouco de perspectiva institucionalista, um pouco de perspectiva estrutural, um pouco de perspectiva jurídica. Então temos algumas cadeiras aqui, estão convidadas a serem ocupadas. Queria apenas fazer um registro de agradecimento também aos estudantes de graduação e pós-graduação da Unesp que vieram de longe, de Franca, de Bauru, pós-doc vindo lá de Minas, e aqueles que vieram também da ciência política, e os estudantes da Faculdade de Direito. O professor Rafael também está aqui, e a todos os presentes que sobreviveram a essa jornada de quase 12 horas ininterruptas de trabalho. Então passo a agradecer mais uma vez a todas e todos, a palavra ao professor Staffan, pedindo que em 15 a 20 minutos comente tudo o que ouviu ao longo deste dia. Thank you. Let me start with apologizing for I obviously did not realize the rigorous protocol you have in Brazil, or in São Paulo at least, of thanking people before you speak. So, thank you, Professor Murillo. Thank you, Professor. Thank you, all professors who are here. Thank you, all students who are here. We also want to thank the cameraman here. Thanks to the glorious translators that have made it possible for me to follow the proceedings here. Let me end that with saying what I learned to say in Parliament of Ghana when I worked there for a few years in the late 90s, early 2000s. We end the thanks and the honorary phrases with saying, all protocols observed. Then you're safe. But on a serious note, I've been listening here over the course of the day, taking copious notes. So I will read all now. I won't read my notes to you, but you know, one thing towards the end of today, starting to reflect on everything I've heard about crisis, malaise of democracy and its relationship to autocratization. I think this big project and the conference and the research we are all engaged in a almost I wanted to say absurd, but it's not absurd, but in an almost strange way, we face a dilemma. I will say that's based on the assumption that as scholars, we want to do our research the best we can, but we also want our findings to come out there in the real world, be heard, listened to, maybe used to help the world. Now, the dilemma then is this.
On the one hand, as we've learned today, depending on your perspectives and global or national or local, but there are many indications of crisis for democracy at different points in time, sometimes some resilience, and also many signs of malaise, some more continuing conditions that even if you're resilient for a time, it threatens to come back. We've learned about those, and all the important, very significant pieces of research that have been presented here today, and there are others out there, they portray crises and what causes them, and the malaise from structural conditions to, shall I say, actor-driven ones. The dilemma is that if we want to take those findings and what we've learned out there in the real world to make our research useful, that risks feeding into the narratives that the actors that want to do away with democracy use to achieve their goals. The standard narrative, and it's been shown in research so much now across the world, like from Southeast Asia with Duterte to Bolsonaro and Trump here and others. The standard narrative is our country is in crisis. We're facing an existential crisis. There are threats in the end to our nation that come from X, Y, or Z. To make people believe that there is a big crisis, and that only I and my party can fix it and make America great again. You get the drift. So the crisis and malaise is an essential part of the anti-democratic actors' narratives out there. So you see the point. In trying to be helpful, we may be unhelpful. And I don't really have a good answer to, okay, so what should we do? Right? Should we only talk to each other and keep it within closed doors? No, I don't think so. Should we stop identifying what are real issues and call them for what they are? No. But maybe at least when we communicate, I think with students that I consider to be part of the real world out there, we the professors, we live in an ivory tower of academia. But when we communicate with the outside world, from students to journalists, or write op-eds in media, give interviews, bring it, or maybe advise civil society, or so on. I think we should keep this in mind. That we have that dilemma, and explicitly, maybe one way to address it would be to explicitly say, okay, yes, crisis in this aspect, or in this sense. I wanted to give some concrete examples from today, but or MLAs that has to do with failing to deliver
enough or good enough jobs and things like that. But at the same time, make it clear that we hear a lot about crisis, about X or Y or Z that's a threat to the nation. There's no evidence of that, okay? I am not there. I'm here. And the crisis or the malaise that I talk to is specifically this, not that. Be aware of that narrative of the anti-democrats is out there. Nobody, they say. I mean, and explicitly make a point that I, as a scientist, as a scholar, and my findings does not support what they say. Okay? It says this. I wish there were many more scholars in the United States that over the last couple, 2-3 years, for example, had gone out there with evidence and repeatedly say, there is no mass immigration anymore. Immigration numbers and also illegal immigration in the US has dropped significantly over the past 3-4 years. There is no invasion uncontrolled. Biden continued building the wall. I mean, if there's one responsibility we have as scholars, I think, is not only to seek the truth, and then we can debate whether we can find the truth, and we can talk about that. But you know what I mean. We're trying to find out what is actually out there and how it actually works. Best case causality. Right? But not only seek the truth in that academic sense, but also clearly speak about it. And when speaking about it, clearly distinguish that from what is not true. And what is misinformation, disinformation, fake, and lies. And that would just bring me to my concluding 1 minute. More and more I've become convinced over the past years, analyzing this wave of autocratization and how it happens in different corners of the world, slicing through the data in different ways, reading what other scholars write about different cases and know that I don't know, from my sort of bird's view perspective up here. But I mean, become more and more convinced that if we talk about, in the longer run, a crisis and malaise for democracy, and a threat to democracy in the long run. Even if this wave of autocratization now would turn around, not only a U-turn in Brazil, but globally, we would still be facing the enormous challenge of massive amounts of misinformation, disinformation, and lies. When I witnessed for the January 6th Commission in the US, they wanted a comparative perspective on the US, and of course it was an attempted coup by any international standards and so on. And so we talked about that, but we came to talk a lot about the role of disinformation and lies, and especially the use of social media to spread those. And after a quite long discussion, I said, okay, I can boil it down to you in a few words. Democracy dies with the lies. Democracy dies with the lies. Not only do we know that historically there was some reflections over the course of the day on fascism and 1930s and so on. That's what happened in 1930s.
then radio was used. But we also know it now. And like, think about this. It's you know, the simplest thing we do in a democracy, the simplest act as citizens, is to take that ballot. Okay, you only have machines. Yeah, so you go to the machine and you push a button or however it works. I've never seen your machines, but I'm sure they're wonderful. In other countries, you take a ballot or you choose between different ballots, whatever, you put it in a ballot box. With the machines, it ends up in the ballot box. It's the vertical accountability, right? These guys were in power. Did you like what they did? Okay, you vote for them again. You don't like what they did? Throw the rascals out, vote for somebody else. Let's try new blood. Right? It's very simple. But if we as citizens go to that ballot box or the ballot machine and vote on a lie that we believe in, that choice becomes meaningless. It's no longer any accountability. If politicians can lie about what they do and then don't do in office, what they're responsible for and not, what is actually happening in society, with basic things like growth, jobs, immigration, that can be verified. They can lie about what is happening and what they are doing and be believed by us. Then that voting choice loses meaning. There's no accountability. We don't need to hold elections anymore. Which, by the way, Trump already said, right? So, but that challenge of, in social media, on the internet, the unregulated use of free speech to spread lies, disinformation, misinformation, to take away our agency as citizens, to take away our possibility to make democracy work. That challenge will still be there. It's still there here in Brazil. It's still a challenge in Sweden. Even if Hungary would turn around, it would still be a problem there. So I think, and we have to navigate that landscape to tie it back to the dilemma. That landscape is there. We have to relate to it. And therefore I think at least one of our duties is when we present findings on crisis MLAs that risk feeding to those kinds of narratives that undermine democracy, at least we make it clear that, okay, my findings doesn't support that at all, but here is what it is. I think that's one of the, small little things we can do as scholars. We cannot change the world, but we can do our part. That's my sort of big picture reflection on this. And thanks again for inviting me, Professor Nordin. Bom, muito obrigado. O professor Staffan ainda falou menos do que o limite. Quem gostaria de começar com uma breve intervenção final? Quem se candidata? Todos esgotados ou alguém tem fôlego ainda? Maria Paula vai começar então e eu vou fazer anotações aqui até o final da fala da Maria Paula para ver quem quer fazer uma falinha de 2, 3 minutos. Bom, eu quero cumprimentar o Murilo pela organização, dizer que para nós foi uma grande satisfação, agradecer ao professor Staffan pela presença, registrar a presença dos estudantes, pós-doutorandos, doutorandos e pós-graduandos e gente que se beneficiou dessa reunião de pesquisa hoje aqui.
Eu queria focar em 2 pontos. Né? Na abertura, e o convite foi feito como um seminário de pesquisa. Eu queria refletir sobre o sentido de ser um seminário de pesquisa com um grupo de pesquisadores muito refinados, muito avançados, que estão abrindo fronteiras do conhecimento num tema que, como disse o André, ele está carente de... Agora não é uma questão de predileção pessoal. A democracia precisa das melhores ideias, o Estado, que é o meu tema de estudo, precisa das melhores ideias, a gente precisa se pôr a pensar e, como disse a Esther, fazer a disputa simbólica e ter argumentos e explicitar e organizar os argumentos na luta social em defesa da democracia. Então esse seminário, ele lida com 2 coisas. Ao mesmo tempo, a riqueza de perspectiva, a diversidade de perspectivas é um fator de riqueza, mas a gente está em busca de uma grade comum de referências. E referências que nos permitam, e aí eu insisto num ponto da minha fala inicial, que é a tentativa de avançar coletivamente no pensamento. É definitivamente um momento em que a gente não pode se permitir, se dar o luxo de trabalhar ilhado, tem que trabalhar com referências coletivas que avancem, que melhorem na defesa da democracia. E aí eu queria exercitar um debate que eu tenho com o Murilo desde o começo desse projeto, e que apareceu aqui, principalmente na fala do professor Marcos André, que é a diferença entre crise da democracia e a construção da democracia. Eu, por muitas vezes, disse, nós vamos falar em crise da democracia, e qual é a perspectiva a partir dali? Porque o fato de você ter uma reflexão sofisticada sobre o diagnóstico da crise da democracia não te coloca numa boa posição para pensar sobre a construção e as soluções em matéria de democracia. E que essa perspectiva precisava ser exercida. Mas isso não se faz por decreto, né? Claramente as pessoas têm inclinações, se filiam a tradições que dão mais sentido para um tipo de explicação ou outra. E o risco de você querer privilegiar a ideia da construção da democracia é você assumir uma espécie de negacionismo em relação aos problemas que a gente está vivendo. Então, tentando evitar o negacionismo e, ao mesmo tempo, enxergar os patamares sobre os quais essa construção tem que ser feita, eu queria tocar num ponto. Primeiro, a questão da Constituição. Eu não vejo a ideia do fim da Constituição no âmbito nacional, como foi dito, e cheguei já a escrever sobre isso, porque eu me lembro que na primeira onda de reformas, eu já escrevi isso, os juristas eles gostam de fazer trabalhos sobre os aniversários da Constituição. Então, quando a Constituição brasileira fez 10 anos, saíram livros comemorativos, quando fez 20 anos, saíram livros comemorativos, 30 anos, e assim por diante. Nos 10 anos, os primeiros ensaios, havia ensaios muito pessimistas. Não há o que comemorar, porque as reformas dos anos 96 e 97, na verdade, liquidaram a Constituição, não há mais nada, né? A Constituição acabou. O aniversário seguinte, aniversário redondo seguinte, quando a Constituição fez 20 anos, o tom era outro. O tom era de euforia, e os da minha geração se lembrarão que levou mais de 10 anos para a Suprema Corte e os tribunais em geral assumirem uma posição mais ativista ou mais de maior protagonismo na defesa dos direitos. Então eu acho que uma provocação que eu faço, um lembrete que eu faço em relação à ideia de construção de democracia, que é uma afinidade pessoal minha, é que a gente tenha olhar primeiro para uma perspectiva de prazo mais longo. Né? Assim como a Constituição não acabou nos 10 anos, depois em 20 anos houve novidades, aí a gente olha para a Constituição americana, tudo bem que ela é muito peculiar, mas ela passou por várias rupturas sem que se mudasse o texto. Então eu não tenho a leitura, e aí é uma pena que não tivesse tido a oportunidade de estar conosco o professor Oscar Vilhena, porque ele tem defendido isso com muita convicção, de que, primeiro, a gente vive um quadro de resiliência constitucional, com todos os senões que foram apontados com grande competência, com exemplos muito interessantes, tanto pelo Emílio quanto pelo Fábio. Essa trajetória da Constituição, as provocações,
os desafios aos quais ela foi submetida, eu acho que numa leitura de prazo mais largo, elas não me levam, pelo menos, à conclusão do fim da Constituição. Elas me levam à Constituição. E por isso que eu volto àquela ideia da periodização, do mapeamento de arranjos constitucionais, que depende do corte que você faça. Se você fizer o corte de 88 a 96, você pode dizer que a Constituição acabou. Agora, se você fizer esse corte mais longo e fizer um corte, por exemplo, das constituições republicanas no Brasil, você vai dizer, estamos muito melhor do que a gente já teve em outros períodos, né? A gente tem condição de fazer os freios e contrapesos com todos os problemas e limites, eles estão funcionando. Então eu tenho uma tendência primeiro, a entender as razões da resiliência. Eu acho que isso precisa ser capitalizado, precisa ser trabalhado, para que a gente não tenha um pensamento muito mais desenvolvido sobre o que não deu certo do que sobre a construção. E aí eu termino com uma provocação para a gente olhar para novos fatores, porque eu acho que a gente tende a ver o declínio de fatores que a gente estava habituado a ler. Então nos dá uma grande aflição perceber que os sindicatos, que os partidos, não quero ser ingênua e minimizar o impacto que tem a transformação do trabalho. Mas tem outros fatores, eu estava olhando que, curiosamente, não sei por que razão, o Murilo deu o título dessa apresentação de geopolítica. E geopolítica, na verdade, implicaria, por exemplo, a gente entender a presença da China, entender essa mudança geopolítica internacional, que talvez não seja negativa para nós. Eu conversei com o professor Staffa no almoço e disse, na sua apresentação, você não chegou a comentar nada sobre a China. Ele me respondeu, não, a China não tem nada para nos ensinar sobre democracia, né? Ali não temos o que olhar para a democracia. Não obstante, aqui eu quero fazer uma provocação, do ponto de vista do sul global, aí se muda uma antiga clivagem entre centro e periferia e passa a ser entre norte e sul global. Tem uma perspectiva ali, né? Tem uma perspectiva para nós que não tá completamente assimilada. O André falou, e o Emiliano já tinha falado antes, da questão do agro, o papel social dessa nova força social, que a gente tem que entender e talvez a gente não tenha instrumentos para entender. A questão da emergência das novas, enfim, a leitura do Pablo Marçal, ela tá muito incompreendida ainda, né? Tem uma menção, hoje no artigo que o Eugênio escreveu, uma pesquisa da Rosana Pinheiro Machado, né, sobre tentando explicar essa recusa, eu vou terminar aqui, para não estender demais, tentando explicar a recusa das classes populares a vestirem esse figurino de dependentes. Eu acho que a gente está um pouco habituado a entender isso, pobre de direita, uma espécie de... A gente tem um olhar subalterno para essas pessoas. E ela mostra que o que eles estão falando, de uma certa maneira, estão voltando a uma leitura que o Polanyi, né, descreve, que é quem recebe o benefício do Estado está sob um estigma. Então eles não querem passar sob o estigma, eles preferem passar outras aflições para dizer eu sou o dono do meu destino. Enfim, eu acho que tem coisas, tem fenômenos novos e o nosso olhar não está habituado a isso. Então, eu não sei se fecho, quer dizer, ao mesmo tempo dizendo isso, a riqueza da diversidade, a tentativa de buscar novas referências. O que eu queria provocar é que essas referências não fiquem só naquelas que a gente já está habituado, que elas se abram a novos fatos que estão moldando uma nova ordem mundial, que pode ser muito pior do que a gente vive. Não discuto isso a priori, mas ela está em disputa, né? Acho que era isso. Obrigada. Obrigado, Maria Paula. Alguém mais? Não? Vamos caminhar para o encerramento. Então eu vou dizer aqui breves palavras de encerramento. Vamos conseguir encerrar antes do tempo. E após o encerramento formal, tenho mais uma coisinha para dizer também. Mas eu faço, é difícil fazer a quente assim, como quem propôs essa atividade, uma avaliação.
mas eu entendo que esse seminário atingiu os propósitos, pelo menos da parte do nosso grupo de pesquisa, porque a ideia seria compartilhar aquilo que estamos pesquisando com colegas que estão navegando na mesma temática e por perspectivas bastante diferentes, e foi um grande privilégio para nós poder expor aquilo em que tentamos avançar para os colegas e também ouvi-los, e assim a etapa final, os meses finais do nosso projeto certamente sai muito enriquecido nas perspectivas de fechamento das nossas conclusões e, evidentemente, ao tratar de temas aqui abordados pelos outros pesquisadores, todos serão devidamente referenciados, né? Eu queria também dizer que acho positivo sai com mais dúvidas do que perguntas, né? Mas, em alguma medida, eu sigo convencido da tese da crise, e eu não poderia deixar de terminar também respondendo a Esther, né? Ou me explicando melhor. Eu não estou negando que os limites intrínsecos, estruturais, né, da democracia, eles existem, são um objeto de estudo muito relevante, mas eu me recordo, isso é referenciado até num texto que trabalho isso, né, que o Bob dizia, olha, apesar de tudo isso, a democracia funciona e tem entregado algumas coisas, né? Então, considerando que há esses limites estruturais, né, retomando minha fala inicial, e que há uma série de turbulências que fazem parte da normalidade do processo, o desafio entre uma ponta e outra tentar identificar aquilo que é próprio do nosso tempo. E mesmo pensando nos limites estruturais, que feição peculiar que eles ganham no nosso tempo. Porque se a gente diz, né, eu provoco às vezes algumas pessoas, né, que tudo é culpa do capitalismo e que no capitalismo não é nada para fazer, a resposta final de qualquer pergunta de pesquisa está pronta, e aí a gente não consegue como manejar as nuances, né, e o nosso trabalho, mesmo reconhecendo que o capitalismo, a complexidade impõe limites, é identificar aquilo que há de específico no tempo e como é que a gente pode avançar. E aí, com duas considerações finais, o que a Maria Paula tem insistido, né, o recorte temporal é fundamental, né? Quando é que começou o problema que nós estamos vivendo, ainda que a gente não seja capaz de prever o fim. E terminando, de verdade, eu acho que a riqueza das falas, né, e dialogando também um pouco com o que a Maria Paula disse, mostra a diversidade e a qualidade do diagnóstico que nós temos, né? Apesar das muitas divergências, né, eu ao ver os resumos que chegaram a mim e por diálogos anteriores com muitos outros, ontem mesmo fiz um alerta para o Staff. Falei, Staff, você vai se encontrar com o Marcos André, que embora vocês concordem na discussão do Yutani, tem diferenças muito substantivas. Aí eu escuto o Marcos André dizendo, olha, interessante a maneira como o Videm avançou na discussão do Yutani, mostrando uma coincidência maior, né? Mesmo a divergência, né, entre os institucionalistas aqui representados pelo Marcos André, em alguma medida pela leitura jurídica, né, do Emílio, do Fábio, mas não só, né, uma leitura sócio-jurídica, e com a perspectiva mais estruturalista, histórica, digamos assim, ou da economia política, também há muitos pontos de contato, né, revelados nas falas do Bernardo, do Cícero, do André, e naquela síntese provocativa, né, que o Sérgio fez pela manhã, né? Então, mas o que é que está faltando, né? Eu acho que é uma enorme carência de teoria normativa, né? Nós temos boas teorias empíricas e as teorias normativas da democracia, elas parecem que não mobilizam, né, nem mesmo a comunidade de cientistas e muito menos os corações e mentes daqueles que vão para a urna a cada 4 anos e podem mudar os destinos. Então acho que esse é um desafio, e no nosso debate metodológico também, da última etapa, do mapeamento, né, de uma teoria normativa que não seja feita abstratamente também, mas baseada nos achados empíricos, no estudo institucional sério, no estudo etnográfico sério. Não sei se ele conseguiu nos acompanhar ainda, né, como o relatado
pelo Rui. Então esse diálogo entre normatividade e empiria, né, entre análise e prescrição, ele precisa avançar para encontrarmos caminho. Então, muito obrigado a todas e todas, e com isso, né, encerramos oficialmente o nosso seminário, nossa conferência de 12 horas, né, de duração.